segundo evangelho, Marcos. Na realidade, cronologicamente falando, Marcos é o primeiro evangelho. Por assunto, Marcos é segundo. E Marcos é o equivalente ao latim mesmo, João é o equivalente ao aramaico e ao ruano, então é João Marcos, e este aqui é um discípulo. Uma vez eu vi um pastor pregando que ele era um apóstolo, ele não foi um dos 12, e no seu próprio evangelho, quando Jesus vai ser preso, o próprio Marcos narra de um jovem que está envolto em um pano e sai correndo, e o pano cai, e ele sai correndo totalmente desnudo ou pelado. Então este é o Marcos, quando Jesus é preso, um adolescente. Amém? E aí o capítulo 13, o versículo 32 até o 37, o tema do louvor é o mesmo tema da pregação, não é? Vigiai. E a palavra de Deus, todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: todavia a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do homem, senão apenas o Pai. Estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será o tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos: vigiai. Amém? Podem sentar, amados. Esta passagem do Evangelho de Marcos também, ela traz o seu equivalente em Mateus 24, 36. Mas o mais interessante é que Jesus aqui ele está usando uma parábola, e esta parábola, quando a gente vai trabalhar ela bem, chama parábola do porteiro fiel. E ele está nos trazendo aqui uma proposta que é uma condicionante, ou é condicional de cada servo, de cada crente, de cada pessoa que de fato propõe servir e adorar o nome santo do Senhor, que é a pauta da vigilância. Ainda próprio Mateus 26, 41, é o próprio Jesus que ainda está falando, ele está propondo: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então a proposta do cristão sobretudo é esta, é ser vigilante em todo o tempo. Mas esta vigilância, ela se dá em muitos âmbitos. A gente trabalha a vigilância do ponto de vista de se policiar, não é? De talvez quebrar alguns tipos de práticas, ou talvez quebrar alguns tipos de rotinas que são perniciosas, que são perigosas para a fé cristã. Mas do ponto de vista que Jesus está trazendo para os seus discípulos no Evangelho de Marcos, sobretudo, é alguma coisa que vai muito mais além de policiar-se a si mesmo, de comedir as palavras, de tentar mudar ou quebrar uma rotina que talvez seja até pecaminosa. Ele está falando algo que leva ou nos traz um sentido muito mais profundo, e que traz aqui primeiro um conceito de sobriedade, que nos traz também um outro conceito de montar guarda. Então vigiar é ser sóbrio, vigiar do ponto de vista que Jesus está propondo também é montar guarda, é estar desperto ou despertado mesmo, como bom goiano fala, estar na expectativa. Pois todo cristão ele tem em si uma expectativa, e esta expectativa ela é o objetivo principal da fé cristã. E o objetivo principal da fé cristã é justamente a vinda de Jesus. Também vigiai, porque
é uma condição da fé cristã. O cristão que não vigia, o cristão que não está ávido de querer estar percebendo, de querer estar policiando, de querer estar com sobriedade, montando guarda, totalmente desperto, é um cristão que continuamente está fazendo aquilo que é equivocado, aquilo que é errado. E deste ponto de vista de Jesus escrevendo para Mateus, ou para Marcos mesmo, Marcos escrevendo o que Jesus está falando, ele nos traz esta consciência como sendo uma consciência daquele que monta guarda e daquele que não dorme, daquele que está ávido de esperar o tempo acontecer sem sequer reclinar para cochilar. O interessante, irmãos, porque quando a gente pega o cristão que é vigilante, a gente remonta em primeiro aspecto o próprio Deus que é vigilante. Porque a Bíblia diz que Deus não dormita e nem dorme, Ele não cochila. O guarda de Israel é este que está sempre alerta, e assim ele chama a igreja também para esta condição de estar sempre alerta, de estar sempre dentro de uma proposta que possa nunca ser pego de surpresa, mas sempre preparado, sempre condicionado, e Paulo está falando para toda boa obra. E quando ele usa esta parábola, então, é quando lança mão de algo material para ilustrar a verdade espiritual. Ele pega esta postura aqui dos servos que estão dentro de uma casa, e o interessante é que ele pega aquele que supostamente é o porteiro, ele dá instrução ao porteiro, ele dá instrução aos demais servos. Então a proposta é que seria fechado o portão daquela casa, e aqueles crentes, ou aqueles servos, ou aqueles serventes estariam naquela casa até o momento de Jesus chegar, do Senhor chegar. E em se chegando o Senhor, o porteiro estaria pronto para abrir a porta, ou para abrir o portão, para que o Senhor pudesse entrar. E esta parábola, ela vai bem junto com a parábola das 10 virgens também. Quando ouve-se o grito, eis que o noivo vem, então aquelas todas 10 pegam as lâmpadas, mas 5 são nécias, 5 prudentes, de maneira que acende-se lâmpada de 5 virgens, e as outras demais não têm azeite de sobra. Então a vigilância tem que ser uma contínua, a vigilância tem que ser uma postura no coração do cristão, do servo, do adorador, porque se você diz servir a Deus e não ter este aspecto da vigilância, de fato e de verdade você não está servindo. Jesus pode voltar hoje para mim. A vigilância diz este contexto, por exemplo, então se ele voltar para mim, que eu abra a porta, para que ele possa entrar, para que ele possa me conduzir, para que ele possa me levar. Também este conceito traz a proposta mais escatológica. Então está falando do fim dos tempos. Quando você pega Marcos, o capítulo 13, ele é todo escatológico, mostrando dores, mostrando princípio de dores, mostrando tempo de guerra, mostrando aqui princípios de guerra também, mostrando pais levantando contra filhos, filhos contra pai. Mas quando ele chega neste aspecto, neste bojo final da profecia, ele está falando justamente para aqueles que estão dentro da casa. Casa, palavrinha que traduz onde a gente tem proteção, onde tem refúgio, onde a gente pode descansar, onde pode estar vivendo bem, em família, ou em conjunto, ou em comunidade. E o conceito casa, oikos, ecologia vem de casa, como estudar bem o princípio da casa, a ecumenia traz esse conceito também, economia traz esse conceito também. Então o conceito da casa sempre é um conceito viável para o cristão, porque sempre a proposta diz respeito àqueles que são vigilantes, àqueles que são prudentes e àqueles que trazem em si a capacidade de estarem prontos para responder e para propor: sim, Senhor, eu estou aqui, sim, Senhor, eu posso abrir a porta, sim, Senhor, tu podes entrar, porque ninguém aqui está sonolento, ninguém aqui está de alguma forma displicente, mas todos estão ávidos da sua vinda. Todos estão preocupados no momento exato, mesmo porque dentro desta parábola, irmãos, está falando aqui das 4 vigílias da noite.
Então pega a noite toda, você divide em 4 partes no Novo Testamento, e Jesus está falando, olha, se na primeira vigília, se na segunda vigília, se no cantar do galo, se no raiar do sol, então ele está trazendo este aspecto, Jesus pode voltar a qualquer momento, não cabe a mim decidir o tempo. Os adventistas tentaram fazer isto 2 vezes, erraram grosseiramente 2 vezes. Nós não podemos cair neste erro, porque então a palavra de Deus está falando, o próprio evangelista aqui, ele está falando que não cabe a nós questionar o tempo, senão que obedecer. E obedecer aqui é ser vigilante. E o primeiro aspecto, irmãos, que a gente pega, 3 questões desta parábola. A primeira questão é que tem uma instrução dada. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele traz instrução. Ele não deixa ninguém aleatoriamente a ver navios. Ele direciona toda a instrução dada por Jesus acerca de como nos conduzir em vigilância contínua é aplicada no coração dos seus servos. Toda a instrução dada por Jesus acerca de nos conduzirmos em vigilância, ela é uma instrução que ela é dada por Jesus, mas é aplicada no coração de cada crente, de cada servo, de cada discípulo, pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Aos que dizem que o porteiro era necessariamente o Espírito Santo que havia recebido instrução para abrir a porta no momento exato, mas como a teologia diverge muito nisto, não se força muito a barra neste contexto, senão que o porteiro também era alguém que estava ali e que recebera instrução para ser vigilante, mas se fosse também o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Jesus ainda no Evangelho de João falando que ele estaria indo, mas estaria enviando o Espírito Santo para nos consolar todos os dias, trazer esperança, trazer vigilância, aplicar nos nossos corações o projeto, o plano da salvação, a consciência do pecado, do juízo, da condenação. Então tudo isso, se a gente pega como sendo o Espírito Santo também, não é forçar tanto, mas eu não gostaria de trabalhar nesse contexto, mas gostaria de pegar justamente este aspecto de que sim, toda instrução dada, ela é aplicada aos nossos corações pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Agora, irmãos, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, o grande problema, irmãos, Jesus continua falando com os seus servos. Na parábola lá atrás, na igreja hoje, neste momento, aqui, falando a mim, falando a nós, falando a todos. Mas como lembrar se não tivermos um conhecimento exaustivo da palavra de Deus que foi transmitida? Um conhecimento exaustivo da palavra de Deus revelada. Um conhecimento exaustivo da palavra de Deus, o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Como podemos lembrar se de alguma forma a gente não entra para dentro deste conceito da palavra para tentar compreender e examinar aquilo que está proposto, aquilo que está profetizado e aquilo que é para o nosso consolo? O Espírito Santo, ele só nos fará lembrar aquilo que de fato Jesus disse. Aquilo que ele não disse, ele não nos fará lembrar. Palavra de Deus é palavra de Jesus. A Bíblia é palavra de Deus. O Espírito Santo, ele te fará lembrar tudo quanto está escrito na sua palavra, tudo quanto ele propôs, tudo quanto de fato foi trazido como sendo uma revelação para ser inserida neste livro sagrado. Então cabe cada cristão ter esta consciência de absorver a palavra, de buscá-la e de ter um conhecimento exaustivo da palavra. Não é esta proposta de sobrar, sobrando tempo, amanhã então eu vou tirar meia hora para ler a Bíblia. Não é isto, irmãos.
é meditar nesta palavra, é entrar dentro desta palavra, é ser absorvido por esta palavra, mas também é absorver esta palavra, é ter esta palavra de vida dentro do coração como esperança, como garantia de vida eterna. Eu só posso lembrar daquilo que de fato eu compreendi, falado por Jesus. Caso ele não falou, eu não vou lembrar, mas caso ele tenha falado e eu não tenha percebido, não tenha absorvido, observado, com certeza também eu não vou lembrar. Este é o grande problema. Sou cristão, sim, mas você já leu a Bíblia? Mais ou menos, não funciona mais ou menos. Palavra de Deus é regra de fé. Palavra de Deus é uma condicionante para a salvação do homem. Se você conhece a palavra de Deus, você conhece o que Deus está falando, e você sabe como temer, como de fato ser santo, como ser prudente, como guardar os seus dias, como ter uma vida totalmente pautada dentro da vigilância. E aqui o conceito da vigilância, a vigilância, ela traz consciência dos aspectos de sermos dia a dia pessoas pautadas na presença de Deus para guardar aquilo que Ele propôs se realizar nas nossas vidas e nos nossos corações. É simples. E quando se fala de vigilância, não é só esperar acordado. Quando se fala de vigilância, isto indica a oração, isto indica a consagração, isto indica uma vida de santidade, isto indica uma vida de unção. Então o crente vigilante é aquele que ele sabe de fato estar na presença de Deus o tempo todo, estando consagrando a sua vida na premissa de que Ele vai voltar. Vida consagrada, vida dedicada é tudo que Deus está pedindo. O Senhor, o próprio Jesus, nesta parábola está propondo que o Senhor da casa estava pedindo aqueles servos que estavam dentro daquela casa. E se nós não tivermos em nós este conceito da oração, da santidade, da unção, da consagração, da vida de discipulado contínuo, de forma nenhuma ainda estaremos despertos ou acordados quando o Senhor voltar. Talvez seja por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 5:17, ele está falando: orai sem cessar. Porque se você ora, por consequência você tem que vigiar. Ou se você ora, não sobra tempo para você devanear, pensar, cogitar, pensar fora, ou pensar para fora, pensar como o mundo, pensar do ponto de vista do homem natural. Ele está te chamando para você pensar e pensar dentro de uma consciência estritamente cristã. Esta é a primeira questão que se traz nesta mensagem, a instrução dada. Jesus traz instrução para o seu povo, mas a segunda questão é a necessidade de saber remir o tempo. Saber remir o tempo é ocupar o tempo todo. Que hora você acorda? Que hora você deita? Que hora você toma suas refeições? Quantas horas de trabalho você tem por dia? Quanto tempo de oração você tem por dia? Alguém lá atrás, quando eu ainda no início da minha fé cristã, falou que um dia tem 24 horas. Então o homem trabalha 8 horas, ele dorme 8 horas e ele adora 8 horas. Perfeito, mas ainda eu compreendo que o dia tem 24 horas. O servo do Senhor adora 24 horas, porque ele foi constituído para o louvor da sua glória. Então cada um de nós temos que ter esta consciência. E a Bíblia está falando: vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa. É a sequência do que Marcos está falando. Não é tempo de perder tempo. Gostamos de perder tempo. E eu poderia até brincar com vocês nesta noite, perguntando quem tem o Free Fire instalado no seu celular. Gostamos de perder tempo. Mas não é tempo mais de perder tempo, é tempo de remir o tempo, irmãos. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando o seguinte: remindo o tempo,
por quantos dias são maus. Por exemplo, remir o tempo hoje com consciência, em plena pandemia, é saber que você tem que usar máscara, é saber que você tem que manter um distanciamento social, é saber que se o governo, ou o presidente da república, ou o prefeito do município decretou ali um lockdown, confinamento, você vai ficar confinado e acabou. É saber remir o tempo. Se você sai, você vai se contaminar. Se você sai sem máscara, você vai se contaminar. Se você sai pegando em tudo e tocando em todos, você vai se contaminar. Então, se remir tempo é alguma coisa que de fato nós temos, já por orientação bíblica, cristão dificilmente vai ser pego por qualquer tipo de pandemia, porque ele já é vigilante de antemão e ele já está se protegendo também de antemão. Bom, mas tem muitos crentes morrendo. Sim, porque chegou o tempo deles e acabou. E mais uma vez, semana passada eu falei, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos e acabou. Agora pergunte por quê, não sei, porque Ele tem. Eu até poderia responder, porque este santo não vai mais estar tentando militar contra a sua carne aqui na face da terra e vai vencer definitivamente. O irmão Lázaro morreu. Já apareceu uma mulher que supostamente profetizou a morte dele, porque ele estava se envolvendo com política. Bom, verdade ou mentira? É fake? Né? Não estou preocupado. Eu creio que o irmão Lázaro está nos braços do Pai. E sei que para ele agora é melhor do que se ele estivesse aqui como deputado federal, primeiro como vereador ou como cantor, porque ele já venceu, ele já combateu o bom combate. E se de fato nós temos consciência, não é? Porque o Espírito Santo nos traz consciência, a palavra de Deus nos traz consciência, então o tempo todo nós estaremos vigilantes. O Senhor está às portas. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer vigília da noite. Então devemos saber remir o tempo. Remir o tempo significa administrar bem o tempo. Muitos de nós não estamos sabendo administrar bem o nosso tempo. Gastamos tempo com coisas volúveis, voláteis, que não têm significado nenhum, que não nos edifica. E aquilo que nos edifica, aquilo que sedimenta a nossa fé, aquilo que nos traz estrutura, a gente abre mão. Porque o outro tempo, que não tem significado nenhum, a gente já ocupou ele. É tempo de a gente compreender justamente isto. Administre bem este tempo, ocupe bem este tempo de forma a ocupar por completo. Então você tem 24 horas de um nascer do sol ao outro, ou de um pôr do sol ao outro. Vigia neste tempo. Seja um adorador neste tempo. Seja alguém que de fato prostra-se na presença do Senhor em espírito e em verdade. Mais uma vez, irmãos, o Dr. Russell Shedd, quando vivo ainda, assistindo a ministração dele na igreja presbiteriana aqui do Cruzeiro, ele falou que, de fato, quando a gente aceita Jesus, a gente não muda de Senhor, de trabalho, a gente muda de Senhor. Porque aquilo que eu fazia para mim mesmo, agora eu faço para Deus. Então, se eu estou dirigindo, é para Deus. Se eu estou limpando a casa, como boa dona de casa, é para Deus. Se eu estou carpindo lote, é para Deus. O que eu estou fazendo é para Deus. A vida se torna melhor quando a gente compreende a necessidade de estar se fazendo para o Senhor, mesmo porque muitos de nós, talvez, tendo esta consciência, saberemos nos portarmos mais convenientemente na presença deste Deus que tudo pode, e este é um grande desafio. Remir o tempo, mas aproveitem bem cada oportunidade para estar vigilante. Se uma vigília tem 3 horas do ponto de vista bíblico aqui, então cumpra uma vigília com muita dedicação. Se 2 vigílias, 6 horas, cumpra esta vigília com muita dedicação, porque não sabemos. Ele está regressando. Jesus está voltando. É promessa bíblica, e eu creio. Ainda creio que Ele não vem para a igreja, mas Ele vem para buscar a igreja. Eu sou destes mesmo, que creio no arrebatamento da igreja, que Ele vem buscar um povo, vem tirar este povo da face da terra. É assim que eu creio.
E é assim que eu aguardo, e é assim que eu espero. Então vigilância é fundamental, porque Paulo está falando no tocar da última trombeta, e sem vigilância você não ouve o toque da trombeta. E se você não ouve, então se o Senhor vir, você perdeu. É assim que a minha Bíblia está falando, e sem calvinismo em cima disto, é uma verdade nua e crua. O crente vigilante, ele tem a garantia da vida eterna. O crente que não vigia, ele supostamente pode ficar ou pode partir. Mas eu quero ter em mim a consciência de partir, de estar com o Senhor, porque Paulo diz isto ainda é muito melhor. E aí, como é um aspecto de vigilância, irmãos? Orem mais, clamem mais, santifiquem-se mais, deixe as picuinhas. Tem muitos crentes cheios de picuinhas, cheio de mimimi, não é? Então tem muito crente cheio de desavença, que não suporta relacionar bem com outro cristão, e ambos foram lavados com o mesmo sangue, santificado pelo mesmo Espírito, regenerado na mesma proposta, e vive uma vida de desavença. Então deixem as inimizades, deixem os corações amargurados, porque tudo isso te impede de ter uma vida de vigilância contínua. E aí Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24, portanto se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois você vem e apresenta a tua oferta a Deus. Jesus é quem está falando isso. Simplesmente Jesus. E aí a terceira questão também que nos traz esta passagem, a primeira, uma instrução a ser dada, o segundo, uma questão de necessidade de saber remir o tempo, e o terceira questão, estar acordado. Amém? Então fala comigo. Instrução dada. Fala, saber remir o tempo. Terceiro, fala comigo, questão, estar acordado. A Edna está lembrando, ela me mostrou um videozinho interessante. Século XX, século passado, foi o século dos ismos, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo. O século XXI, a gente ainda tem uma onda de ismos também. Consumismo, ativismo. Dentro deste conceito de ativismo, a gente vê o ativismo do feminismo, ativistas, machistas, do machismo. Então este ismo está sempre em tônica, está sempre em alta. O século XX foi o século que mais matou gente em toda a história da humanidade, e o século XXI é um século que a gente está trabalhando em cima de militâncias de ativismo, para de alguma forma tirarem proveito também, ou subjugar a maioria. E a ironia é que no passado matava-se gente, e hoje a minoria, por poder jurídico, de judiciário, a minoria tira proveito da maioria. Uma militância mínima, mas que faz aqui, com legitimidade, um ismo deste qualquer, eles vão tirar proveito da maioria, não é? Agora, irmãos, neste contexto, o que eu quero trazer para vocês não está envolvido com o ismo do socialismo, do comunismo, do fascismo, do nazismo, também no século XXI, do consumismo, do ativismo, do feminismo. Mas eu queria estar chamando vocês para estarem espertos acerca de um ismo que está acontecendo no meio da igreja, e muitos de nós não estamos percebendo, que traduz-se por sonambulismo. Crentes que estão fazendo as coisas, mas não estão acordados.
quando morava em frente ao Buriti Shopping, o Eduardo quebrou o braço e ele era sonâmbulo. E ele levantou e começou a andar, e a Graça correu com medo de ele ir para um local qualquer. A gente morava no segundo andar de um prédio. E ela entrou na frente e ele, sonâmbulo mesmo, levantou a mão com gesso aqui para descer na cabeça dela. E desceu mesmo. E mulher não tem tanto reflexo, ela pisca. E ela piscou, assustada. E eu entrei por baixo e segurei a mão dele. Senão teria descido na cabeça. E quem acompanha aí jornal, vocês viram uma moça que por sonambulismo acordou, abriu a porta do apartamento, saiu e caiu. Quem viu isso? Vinícius viu. Então o grande problema hoje é o sonambulismo, mas, bom, do ponto de vista da humanidade, não, do ponto de vista da igreja. Do nosso ponto de vista. Crentes andando, mas sem percepção do que está fazendo. A gente vem para a igreja, a gente cultua, a gente canta, já tem toda uma agenda, então abre-se o culto, ora-se, passa-se para o Ministério do Louvor, o Ministério do Louvor canta 3 cânticos, então passa para quem vai fazer a reflexão de dízimos e ofertas, faz-se a reflexão, colhe-se os dízimos e ofertas, depois disso passa a mensagem para o pastor, ele prega, depois põe todo mundo de pé, ora, intercede por todos, terminou o culto, dá alguns avisos e a gente vai embora. Então a gente já pegou este macete, a gente já está no automático. É bem comum alguém dormindo aqui fazer tudo isto sem perceber, porque já está no automático. Mas a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja do Senhor, ela não pode ser esta igreja sem percepção do que está fazendo. A igreja do Senhor, ela não pode ser esta igreja sem consciência da vigilância necessária. A igreja de Jesus não está sonâmbula, mas o sistema igreja, a instituição igreja, a organização igreja, tem muitas pessoas sonâmbulas dentro dela. E corre um sério risco, porque se o Senhor chegar, o sonâmbulo não vai ter percepção para abrir o portão, abrir a porta para ele entrar. Então a questão é sermos de fato vigilantes em todo o tempo. Não ter esta de delírios. Tem aqueles que são sonâmbulos e tem aqueles que deliram em cima ainda. E tem muitos crentes que não estão tendo nenhum tipo de revelação do Senhor e nem compreensão daquilo que o Senhor está mostrando, mas está delirando. E Paulo está condenando isto, de crentes que deliram em cima de fábulas profanas, quando ele está escrevendo a Timóteo. E nós não podemos cair nesta proposta, irmãos, porque já é tempo de despertarmos, é tempo de estarmos amadurecidos. Com a volta de Jesus, Ele de fato vai voltar, e com a sua volta ele vai querer nos buscar esta consciência de quem está literalmente acordado e despertado para a sua vinda, de quem está vigilante. Portanto, ao abrir a porta, o porteiro tem que ter a incumbência de ter esta consciência, porque quando ele vier, vai se proclamar ou vai se bater a porta, e o porteiro vai abrir a porta. Quem é o porteiro? O porteiro pode ser qualquer um de nós. Quem está dentro da casa? Todos nós. Abrir a porta não é para ele entrar na casa. A parábola ilustrativa é esta, é da casa cujos servos estão ali, mas quando Jesus voltar é para buscar este povo, é para levar este povo, é para não deixar este povo estar aqui à mercê das trevas e em cima daquilo que há de acontecer escatologicamente. Capítulo 13 está falando: então o sol escurecerá, a lua vai estar parecendo com sangue, e guerras e rumores de guerra, ainda não é o fim. E chega nesta proposta, ele está falando: agora vocês vigiem, sejam vigilantes. E quando ele vier, cabe a nós abrir a porta, para quando de fato ele bater, a gente estar
despertado, totalmente ávido de querer que ele volte definitivamente. Talvez o abrir a porta pode ser da casa, mas talvez o abrir a porta pode ser a porta do seu coração. Amém? E fechando esta mensagem, irmãos, e em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, e que não sejam vocês entregues ao sono. E Jesus está falando, o que vos tenho dito, ainda continua afirmando, vigiai, porque o servo de Deus é este que tem que ter esta consciência o tempo todo, da vigilância, do zelo e da prudência. Amém?